Olá, amigos das redes sociais do Diário do Sudoeste. Hoje eu estou com o professor Gilson e a professora Marlice para falar sobre o programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, que tem uma grande novidade, o doutorado, né? Então a gente já comentou em momentos passados sobre essa possibilidade do doutorado e agora nós temos o edital em aberto para o doutorado em desenvolvimento regional. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde, Marcelo, obrigado pelo convite também. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, então, como que é esse momento. A UTFPR Pato Branco agora passa a dispor do programa, então, com o doutorado à disposição da comunidade. Isso, Marcelo, então, o programa, ele tinha um curso só, né, de mestrado, e agora passa a ter o doutorado. Isso, na verdade, isso só foi possível porque em 2017 nós obtivemos nota 4, então depois de 7 anos, né, do início do programa, começou em 2010, nós conseguimos a nota 4. Né? Então, e esse é o primeiro requisito para você poder almejar ou buscar ou solicitar o curso de doutorado. Aí nós solicitamos imediatamente, isso foi em setembro de 2017, na mesma época nós formulamos uma proposta de curso novo, né, que é assim chamado, a PCN, e nós, em 2017 não houve uma avaliação do governo, foi o único ano em que o governo não avaliou cursos novos do estrito sensu, nem mestrado nem doutorado no país inteiro. E então em 2018 eles solicitaram uma resubmissão, né, no início ali, ou quem quisesse manter a mesma proposta poderia, mas daí seriam avaliadas as propostas submetidas em 2017 e as novas, né, outras em 2018. Para nós isso, no primeiro momento, nós encaramos de um ponto de vista um pouco negativo, porque teríamos mais concorrentes. Então isso é sempre levado em consideração. Mas resubmetemos, foi bom por outro lado porque modificamos, né, melhoramos as propostas, até conseguimos colocar alguns itens de produção que nós não tínhamos na época de 2017, então isso foi positivo e em outubro de 2018 agora, né, nós conseguimos a resposta positiva, né, a concessão aí do curso de doutorado. Então o nosso programa passa a ter mestrado e doutorado a partir de agora. Então é um momento único para nós, né, e é uma conquista de 8 anos aí no mínimo, né, de trabalho que culmina com isso, que com esse curso novo que é bom para todos, né, e é o terceiro curso da região sudoeste de doutorado, né? Então nós temos na UTF a agronomia, o doutorado de agronomia e o doutorado de geografia na Unioeste, em Beltrão. E agora então o terceiro curso é o nosso aqui no sudoeste. Marlice, você quanto presidente do processo de seleção, né? Então da coordenação da seleção, o que dá para a gente falar sobre o doutorado em si? Quantas são as vagas? Quem pode fazer parte? Então, a gente está com o edital aberto, ele foi lançado na página do programa, né, na página institucional, desde o dia 19 e ele fecha agora no dia 19 de dezembro, ele fica 30 dias em aberto. O processo, nós estamos oferecendo 10 vagas nesse primeiro edital, porque no projeto, na proposta que o Gilson fala, que nós encaminhamos a CAPES, a proposta foi aprovada com 10 vagas, então nesse primeiro momento são essas vagas que nós temos obrigados a ofertar. Essas 10 vagas elas são divididas em 2 linhas de pesquisa que nós chamamos. Então, nós temos uma linha que é chamada Educação e Desenvolvimento, ela está mais voltada, com maiores preocupações de pesquisas, com as questões inerentes à educação. Né? De uma maneira, quando a gente fala em desenvolvimento regional, a gente sempre pensa na interface entre local e global. Então, as pessoas que vierem nos procurar para a linha de educação, que são 4 vagas, tem que ter sempre essa preocupação de discutir temas da educação, né, numa perspectiva do desenvolvimento regional, mas que façam essa interface também do global. E depois nós temos outras 6 vagas, então, destinadas à linha de regionalidade e desenvolvimento. Nessa linha, nós temos professores que atuam em uma linha um pouco mais ampla, que discute desde problemas e questões inerentes às cidades, né, ao espaço urbano, mas também problemas e questões voltadas à investigação do rural.
Então, nós temos diferentes professores que orientam mais ou menos nesses dois âmbitos. A gente aconselha as pessoas que estão interessadas e que querem nos procurar a acessar a página do programa, porque lá, além das informações sobre o edital, os candidatos terão a possibilidade de acessar os currículos dos professores, aquilo que nós chamamos de ementa de cada professor, ou seja, os interesses de pesquisa. E ao candidato olhar os interesses de pesquisa e as possibilidades que os professores podem oferecer, eles pensarem e elaborarem então o seu projeto de tese. Porque a seleção ela vai se dar em dois aspectos, em duas etapas. A primeira etapa é uma prova escrita, né, no início de fevereiro, no dia 5 de fevereiro, e a análise, a pontuação do currículo, né? Então, o currículo, a vida acadêmica e profissional do candidato. E aí, num segundo momento, então, uma arguição a respeito da proposta de tese, né, do projeto de tese que o candidato está apresentando, e também de um memorial descritivo. Então, todo esse processo vai acontecer no mês de fevereiro, né, para nós iniciarmos, então, as aulas no início de março, na segunda quinzena de março. Nessa primeira seleção, a gente está com essa agenda em fevereiro, justamente porque a gente dependia da CAPES, né, do resultado da CAPES, para que a gente pudesse encaminhar esse processo. Para os próximos anos, nós queremos que esse processo seja, juntamente com o processo de seleção do mestrado, como a gente faz historicamente nesses 10 anos, a gente faz sempre o processo de seleção começando ali por agosto, setembro, né? Então tem um pouco mais de flexibilidade de tempo para os candidatos. Então, nesse momento, a gente está aproveitando essa oportunidade que a CAPES nos dá, esse aval que a CAPES nos traz, para que a gente ofereça o curso, e aí então já iniciando as aulas em 2019. E eu queria registrar, né, Marcele, que é para nós assim, é um prazer e uma honra, né? A gente está fechando no ano que vem. Esse ano a UTF está completando 25 anos em Pato Branco, né? O campus Pato Branco. Mas no que se refere à educação superior, nós completamos 25 anos o ano que vem, porque é quando acontece a incorporação da FUNEPS pelo Cefet. E aí, então, é a primeira vez que a região tem a educação superior pública, né, com a incorporação da FUNESP pela via federal. Então, assim, a gente iniciar um curso de doutorado, quando a gente tem uma data de 25 anos tão especial para a nossa região e tão especial para os professores e comunidade, então, assim, eu diria que realmente é um grande feito da nossa comunidade, dos professores, enfim, de todo mundo, né, de vocês que estão sempre nos apoiando. É muito bacana para nós isso. Joia. Gilson, nós comentamos em oportunidades anteriores sobre o curso, sobre o programa ser um programa muito amplo, né? O doutorado segue a mesma linha. Sim. Aceita várias áreas para estar fazendo teses aí, ajudando a região. Isso, Marcele, com certeza. Então, o programa é o mesmo, é o Programa de Desenvolvimento Regional, então as linhas de pesquisa são as mesmas e os professores são praticamente os mesmos, né? Então, nós temos apenas uma redução no quadro dos professores de doutorado, devido à CAPES, né, os indicadores que ela exige, mas são os mesmos. Então, continuamos com a mesma lógica, multidisciplinar, aceitando candidatos das mais variadas formações, né, como a gente já falou, jornalistas, né, advogados, médicos, administradores, contadores, todos esses já passaram por nós, agrônomos, vários. Engenheiros eu não me lembro de muitos, mas os agrônomos sim, mas não está fechado para ninguém, né? Então é aberto, em termos de perfil de candidato. E as pesquisas, da mesma forma, como o desenvolvimento regional, ele acontece em vários setores, né? Então, um dos nossos estudos são nos arranjos produtivos. Por exemplo, nós já estudamos tecnologia de informação, já estudamos o móveis, já estudamos alumínio, já estudamos o pequeno produtor rural. Então, nós temos uma variação enorme de assuntos, todos inerentes ao desenvolvimento regional. Então, aquele candidato que se sentir, né, disposto a estudar em profundidade esses problemas, né, que de certa forma colocam obstáculos, né, ao nosso desenvolvimento, ele é extremamente bem-vindo, independente da formação que ele tenha, né, de graduação. Então é válido a gente lembrar, então, 19 de dezembro é a data limite
para as inscrições. Quem tiver interesse pode estar fazendo esse processo. Toda a documentação é online também? Toda a documentação online nesse momento, né? A única documentação física depois é lá na hora da matrícula, então a gente, de toda a região, não há necessidade de vir agora até a secretaria do programa. Então, assim, é um processo que a gente está realmente convidando a todos, né, e as pessoas entenderem que até 10 anos atrás, né, nós tínhamos que sair da região para curso de doutorado, né. Hoje a gente já tem aí 3 programas, então 2 na nossa instituição e 1 no Oeste, né, e conclamando as pessoas também a pensarem que o que significa escolher um curso recomendado e reconhecido pela CAPES, né, porque em outros momentos históricos aí do nosso país, algumas pessoas procuram alguns cursos que não são reconhecidos nem recomendados pela CAPES e aí depois tem extrema dificuldade de reconhecimento desses programas, né? Então, assim, a CAPES tem um histórico de avaliação da pós-graduação no Brasil e depois em tempos de redução de orçamento, em tempos de redução, inclusive, de cursos de mestrado e doutorado, a nossa região está recebendo um programa como o nosso, que tem uma amplitude de aceitar profissionais de todas as áreas, é realmente assim, uma grande oportunidade e realmente faz parte da nossa história de compromisso, né, da UTF aqui na região. Vocês não podem abrir muito ainda aí sobre números de inscrições e tudo mais, mas está atendendo às expectativas de vocês, a devolutiva dos alunos que estão se mostrando interessados em fazer parte do programa? Sim, mas assim, é um processo um pouco diferente, né, dos outros. Nós estamos tendo uma percepção que é outro processo, né? O curso de doutorado tem uma dinâmica diferente pelo público-alvo, né? E também por nós não tivemos, como a Marlise falou, o início lá em agosto, né? Então muitas pessoas assim para o mestrado elas já vêm se preparando para o mestrado um ano antes, né? E o doutorado veio de surpresa, né? Então a dinâmica está sendo um pouco diferente da busca, mas nós estamos tendo busca todos os dias, né? A nossa secretária tem pessoas ligando para ela, para nós, com os professores, os alunos entram em contato e então isso assim a gente vê as pessoas buscando, né? E às vezes pessoas que a gente já não fazia tempo que não entrava em contato, né? Então e as pessoas se manifestam, então isso está sendo bastante positivo. Mas é uma dinâmica diferente, né? E como é um curso novo, né? Então a gente acha que a partir do ano que vem, né? Daí o mestrado e o doutorado tendo um processo de seleção juntos, isso já, e as pessoas começam a entrar na agenda, né? Daquelas pessoas que querem as pessoas entrar no doutorado. começam a pensar também, posso fazer um doutorado também, já se não só ficar no mestrado ou... E a gente fala assim, porque às vezes uma das coisas também, às vezes as pessoas podem se pressionar negativamente pelo número de vagas, né? Tem 10 vagas. E no primeiro momento, né, como é um primeiro doutorado multidisciplinar, né, na região, né, e aí as pessoas mas é muito pouca vaga, né, o pessoal vai ser muito concorrido e tal. Só que a gente fala assim, quer dizer, o número de vagas para doutorado é assim em qualquer lugar. Né? Então, mesmo universidades grandes, um curso específico de doutorado, ele não tem muito mais do que 10, 12 vagas, porque o número de professores no doutorado é esse, 10, 11, e os professores pegam um candidato, né? Um orientando em cada processo seletivo. Então, aí, claro, em 4 anos, quando fechar a nossa primeira turma, nós vamos estar, por exemplo, já com 40, né, pessoas que entraram, né? Então isso vai entrando num processo regular aí que torna assim mais acessível a todos. Mas no primeiro momento, né, a gente imagina aí que vai ter uma concorrência maior, mas mesmo assim também, né? Nós todos já fizemos doutorado e não é algo simples você passar na primeira seleção. Então, o normal é não passar na primeira seleção, né? No meu caso, outros casos, também sem desanimar, mas assim, não, muito pelo contrário, é o aprendizado, porque você passar por um processo seletivo de doutorado em que a concorrência normalmente ela é importante e tem uma concorrência, você fazer uma vez ou duas, isso não é desalentador, né? Então, eu quando fiz meu doutorado, né, na USP, o pessoal falou assim, mas
nós não conhecemos você, Gilson. Da onde você veio? Não, eu falei, como não me conhece? Mas por que tinha que me conhecer? Não, porque todo mundo que passou nessa turma fez mais de uma vez. Fez 2, 3 vezes. Então, isso é o normal, né? Então, o normal é você, né, fazer mais de uma vez. Então, não pode, assim, só vou fazer quando tiver mais vagas ou mais. Não, tem que tentar e claro, agora como nós temos pouco tempo, então esse preparo, né, de todos, mesmo nosso. Nós estamos tendo que correr para fazer o processo seletivo. A Marlise, ela está passando como presidente da comissão aqui por dificuldades para conseguir atender todos os prazos. Nós tivemos que passar pelo jurídico, né, para seguir todas as regras. Então, é difícil. E para os candidatos também vai ser difícil. E os melhores, né, vão ser selecionados. Agora, aqueles que não forem, nós temos o ano que vem. Tem um novo edital assim, em 2019. E é assim mesmo, né? Então, o processo é esse mesmo. Eu queria aproveitar essa oportunidade ímpar que vocês estão nos dando para divulgar também uma questão que a gente gosta muito de divulgar, mas às vezes não acaba chegando no público, que é a condição do aluno externo que nós temos no programa. Então, nós temos um aluno regular e nós temos um aluno externo. O que significa o aluno externo? É um aluno de qualquer área, né? Ele só tem que ter o diploma de educação superior, ou os nossos alunos que são da graduação também podem participar de disciplinas. Então, as disciplinas optativas, que são, nós temos disciplinas obrigatórias e disciplinas optativas. As obrigatórias são só realmente para os alunos do programa, mas as disciplinas optativas, nós gostamos e convidamos as pessoas que querem participar, fazer alguma disciplina, ou para complementação curricular, ou para amadurecimento, na perspectiva de amadurecer um projeto de tese e vir posteriormente tese, ou fazer ou o programa. Posteriormente vir a construir, né, uma proposta de mestrado ou de doutorado para a seleção. Então, assim, o aluno externo dentro do PGDR, dentro de todos os programas do Campus Pato Branco, é um aluno muito bem-vindo, porque ele é um aluno que, de uma certa forma, ele acaba amadurecendo, construindo suas ideias em parceria com os professores que muitas vezes viram seus professores orientadores no próximo edital, né, na sequência. Então, assim, aqueles interessados, fiquem atentos sempre na página do programa no início do semestre. Então, agora, em fevereiro de 2019, essa condição, essa abertura para a inscrição de alunos externos estará aberta, e depois, no mês de julho, novamente. Então, a cada semestre, a gente está sempre recebendo alunos externos em diferentes disciplinas. Mas só complementando ali, com relação à documentação, né, que eu acho que só para reforçar, que a Marlise também já falou, mas os arquivos que devem ser anexados, então é muito importante, né, porque além do formulário eletrônico que existe lá no site, o aluno tem que fazer o upload, né, do currículo Lattes documentado, né, a proposta de pesquisa, né, de 5 páginas, não é extensa, até a gente já viu outros programas que pedem com 20 páginas, a gente não quer isso, até porque não dá tempo, né? Então, 5 páginas e o memorial descritivo. Então, tudo isso tem que ser anexado agora, né? Então, se não for anexado, não vamos ter os elementos para avaliação. Então, a gente pede assim a todos os candidatos, né, que sejam bastante rigorosos e detalhistas com o que se pede lá, né? Se preocupem com essa documentação. Se preocupem com essa documentação, para não ter, às vezes, né, a pessoa está se dedicando e esqueceu de pôr um item ou outro, então, às vezes, por uma infelicidade, ela acaba saindo do processo, né? Então, a gente pede que tenham bastante cuidado com isso e, por outro lado, por favor, não fiquem com dúvidas, né? Nos liguem, então, no 3220-2608, a Adriane é uma pessoa extremamente solícita, né? E está lá para atender todo mundo que ligar. As pessoas preferem ligar, mas pode ser por e-mail, sem problema nenhum, tanto faz, né, a forma ainda. Né? Então, mas entre em contato, tendo dúvida, porque às vezes o edital, né, segue uma norma aí, uma linguagem um pouco do jurídico. Um pouquinho fora do convencional. E as pessoas às vezes têm alguma dúvida, entre em contato, por favor, a gente está à disposição mesmo. Né? E com relação à prova que vai acontecer, então, só em 5 de fevereiro, né? A bibliografia, ela está disponível no edital, e ela é uma bibliografia que ela está disponível na rede, né? São livros e artigos que são facilmente encontrados,
Então aí, pensando, né, que os candidatos têm o mês de janeiro ainda para se preparar para a prova, que vai acontecer só no mês de fevereiro, então é uma oportunidade, mesmo sendo uma oportunidade com uma janela um pouco pequena, mas mesmo assim ainda há tempo para todo esse processo. Então, professores, muito obrigado por terem vindo ao Diário do Sudoeste explicar para os nossos leitores e a quem nos acompanha pelas redes sociais sobre o programa, sobre o doutorado então, em desenvolvimento regional. E lembrando que até dia 19 tem então essa oportunidade da inscrição para o doutorado em desenvolvimento regional e as férias inteiras para pensar aí nas provas, na seleção e tudo mais. Até a próxima!